Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Luz da Escritura. Aqui nós vamos sempre fazendo estudos, procurando aprender todos juntos, né? Não estou aqui ensinando não, tá bom? Não estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender, tá bom? Mas tudo aquilo que nós passamos aqui são estudos muito bem feitos, muito bem montados e que realmente edificam. Então nós temos que estar sempre atento à palavra do Criador e colocar ela no dia a dia na nossa vida. Porque sem o Criador não somos nada. E ainda mais agora, nesses tempos, que estamos no final dos tempos, não tenho dúvida disso, em que o cerco está se fechando em cima de nós. E estamos cada dia mais ficando apertados, com dificuldades. Uns países mais liberais e outros países com mais dificuldade. Estamos vendo aí uma expansão gigantesca do comunismo, tentando abafar toda e qualquer crença. E onde eles dominam, eles abafam e dificultam. Então, nós temos que aproveitar nossa liberdade religiosa, nossa liberdade de adoração ao nosso Criador, porque de repente, num momento por outro, pode acontecer, como aconteceu com o profeta Daniel. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, para você ver aqui Daniel na cova dos leões. Vamos no passo a passo, o que aconteceu, porque para Daniel chegar na cova dos leões, aconteceu diversas coisas. E uma das coisas que mais pesaram para jogar Daniel na cova dos leões foi a inveja, os ciúmes, como muita gente fala, dor de cotovelo, né? Porque os outros ficaram com ciúmes, com inveja de ver Daniel muito bem cotado diante do rei. Mas isso tudo é consequência das orações, da fidelidade de Daniel para com o Criador, ok? Então preste atenção, Daniel na cova dos leões e o cuidado de Deus com ele. Olha como Deus ama aquele que o serve e o serve com amor. A história de Daniel na cova dos leões é um grande exemplo de fé e fidelidade ao soberano Deus, nosso Criador, o Eterno, né? E também é um incentivo para outros servirem ao Eterno. São testemunhos que as pessoas veem acontecer, olha, vale a pena. E a sua atitude, a sua maneira de viver, ela pode ser um testemunho e um incentivo para que outros honrem a Deus, porque o seu modo de viver pode honrar a Deus ou desonrá-lo. Isso é importante. Nós devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. Quando se trata do Criador, mesmo que nossa vida esteja em risco, não abra mão da sua fé. Nunca abra mão da sua fé. Não abra mão do seu Criador, porque aquele momento se passa rápido, mas o Criador é para sempre. Na cova dos leões, Daniel é uma inspiração para quem deseja ser fiel, para quem não abre mão das suas convicções e do seu amor. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. Está no livro de Daniel, capítulo 6, verso 3. Com a expansão do Império Persa e a conquista da Babilônia, o rei Dario permaneceu e percebeu a necessidade de nomear 20 sátrapas, governadores, para administrar as províncias. Sobre os 120 governadores, estabeleceu 3 supervisores, dentre eles Daniel. Aí eles não gostaram, né? O supervisor estava acima deles. O rei demonstrava gostar e admirá-lo muito. Isso era fruto do seu comportamento exemplar, sua vida íntegra e dedicação ao trabalho. Mesmo sendo escravo, Daniel não era uma pessoa amarga, mal-humorada, pelo contrário, era uma pessoa cheia da graça de Deus. Entenda bem, mesmo quando você está na adversidade,
Não, você não pode murmurar. Daniel, ao invés de murmurar, ele orava. Ele não reclamava, ele orava, dava graças ao Criador e pedia sempre: "Sê comigo, não me desampare, Senhor." Não é? Então nós vemos que a vida íntegra de Daniel, porque quando você obedece ao Criador e se mantém fiel, você está honrando a ele. E o rei Dario viu aquilo: olha, esse homem é diferente, ele é sábio, ele é comportado, ele é fiel, ele é esforçado, ele faz tudo corretamente, ele tem responsabilidade naquilo que faz. Isso chama-se excelência. E o rei reparou tudo isso. O favor do rei para com ele, Daniel, suscitou a ira dos seus inimigos. Daniel 6,3. Normalmente é isso. Você é uma pessoa honesta, correta, fiel. Isso acontece muito em empresas, infelizmente, né? Os outros veem, né? Ah, como é que pode? Agora esse cara vai ser promovido, isso aqui. Então, os sátrapas aqui armaram um esquema, né? Maldoso, diabólico, para derrubar Daniel. Então, veja só. Eles vasculharam a vida de Daniel inteira, ao melhor estilo de investigação, né? Como fosse a Lava Jato hoje, para ver se achavam algo que pudesse incriminá-lo. Contudo, nada encontraram que pudesse manchar o seu testemunho. Em Daniel 6,4 está escrito isso. Daniel é um grande exemplo de caráter, de como nós devemos servir de maneira excelente, mesmo em situações difíceis. Mantenha-se fiel, mesmo em situações dificilíssimas. Mantenha-se fiel, não abra mão do seu Deus. Qual é o plano? Qual foi o plano então para jogar Daniel na cova dos leões? Fizeram um plano: vamos matar ele. Só que a gente tem que matar ele de forma legal. Então eles foram lá, ardilosamente, fazer a cabeça do rei. Olha só como é que foi. A inveja dos colegas de trabalho de Daniel era algo intenso. Ao perceber que não conseguiam incriminá-lo em nada pelas vias normais da corrupção, Daniel 6,5. Eles pensaram: precisamos envolver o seu Deus, certo? Em toda essa questão. Precisamos envolver o Deus dele, então. Daniel 6,7. O plano era falar com o rei Dario para que ele emitisse um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer divindade pelo período de 30 dias. Caso desobedecesse a ordem, que fosse então atirado na cova dos leões. Sem refletir, então, o rei assinou o decreto e colocou o seu selo. Então foi terrível. Persuadiram o rei, ok? Esse é o grande perigo, a persuasão. A Escritura, inclusive, fala: cuidado com aqueles que elogiam muito. Aqueles que vêm elogiar muito, cuidado com eles. São piores do que aquele que chega e fala na sua cara os seus defeitos. Esse aí é melhor. Quando soube qual era a decisão do rei, Daniel foi para casa e fez o que ele estava acostumado a fazer sempre. O que era? Ele orou, porque ele orava 3 vezes por dia, todos os dias. Daniel 6:10. E a proibição para orar não intimidou a Daniel. Ele falou: não, eu não me intimido, eu vou continuar o meu relacionamento com o meu Criador. A proibição para orar não intimidou a Daniel. A sua convicção não era circunstancial, era a sua própria vida. Então, qual foi a escolha de Daniel? Escolher não abrir mão de seu Deus. Colocou Daniel na cova dos leões, então, o rei. Daniel 6:16 e 17. Ele só precisava abrir mão da oração por 30 dias. Ou então orar sem que ninguém soubesse por 30 dias. Mas Daniel não quis. Ele falou: não vou lá orar escondido. Se ele se escondesse por orar, a turma ia pensar: ele ficou com medo também. Daniel parou, tá? Mas ele não. Ele orava com a janela aberta, em direção a Jerusalém. É surpreendente, então, isso.
É uma coisa assim de arrepiar, ver o servo de Deus tão fiel e firme, né? Nós nem precisamos estar diante da morte, hoje em dia, para abrir mão da oração. Nós precisamos, estiver diante da televisão, a grande maioria, infelizmente, abre mão da oração. Daniel estabeleceu 3 orações por dia. Eu vou orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E não tinha nada que impedisse, nem a ameaça de morte. Não é preciso ser lançado na cova dos leões hoje. O sono ou a preguiça muitas vezes já são o suficiente. Nós temos que reconhecer nossas falhas. O sono ou a preguiça muitas vezes já é o suficiente. Abrimos mão da oração por nada. A incredulidade afeta de forma profunda a maioria dos servos de Deus, daqueles que se dizem servos, nos dias de hoje. O rei Dario, que conhecia a índole e a vida santa de seu servo Daniel, orou a Deus pedindo que ele o livrasse dos leões. Olha, o rei tinha assinado o decreto, não tinha mais como voltar atrás. O que restou ao rei? O rei estava ali de mão amarrada. O rei gostava demais de Daniel e falou: o que restou para ele? Orou ao Deus de Daniel e pediu: salva ele, livra ele dos leões. O rei, que não era servo de Deus. Daniel foi atirado dentro de um buraco imundo. A cova dos leões não era uma caverninha, não. Entendeu? Era um buraco onde ficavam os leões e estava cheio de ossos, porque o leão come a carne e não come o osso, né? Então estava cheio de ossos, cadáveres ali, né? Então estava lá cheio de cadáveres por todo lado, mau cheiro, imagine o mau cheiro que estava lá. E vários leões famintos eram seus adversários. Tenta se imaginar por um segundo você sendo jogado dentro de uma cova cheia de leões. Se você já foi no zoológico ou você já foi num circo e chegou perto de um leão na jaula, você viu o tamanho do bicho? Você já pensou? Imagina assim você sendo jogado lá dentro, como é que você ficaria? Tenta imaginar. Imagina você sendo jogado, você olhando aqueles leões abrindo a boca, os dentes desse tamanho. O que acontece com a gente? E ver Daniel foi jogado lá dentro. Aí é que é a hora da fé. Não é fácil, né? Daniel teve medo? É claro que ele teve. Afinal, ele era um ser humano. No entanto, eu acredito que sim, ele teve muito medo. Como antes, Daniel mesmo, na cova dos leões, continuou orando. Tá? Como é que ele supriu aquele medo, supriu aquela necessidade? Diante dos leões, ele dobrou os seus joelhos e continuou orando e clamando: tem piedade de mim, Senhor. Olha o leão para me devorar, tem misericórdia de mim. Não devemos supor que os heróis da fé possuam um DNA diferente do nosso. O apóstolo Tiago, vocês conhecem, né? Está no Novo Testamento, diz que Elias possuía as mesmas fraquezas que nós, mas orou e foi ouvido. Tiago 3, 17 e 18. Leia lá a história do profeta Elias. Ele era um homem igual a nós, com os mesmos, sujeito aos mesmos defeitos, mesma falha, as mesmas fraquezas. Leia, você se arrepia. Profeta Elias, sabe, eu quando vejo a história do profeta Elias, eu fico arrepiado. É muito lindo e acaba incentivando a todos nós, né? Temer diante de circunstâncias que sobrepõem a nossa realidade é normal. Todo mundo tem medo. Ter medo é normal. O que não pode é se acovardar. No entanto, a evidência da nossa fé se revela em enfrentar o desafio pela fé, pela confiança, na certeza: o meu Deus não me desampara, o meu Senhor estará comigo sempre. Sabendo que maior é o que está conosco, o nosso Criador está conosco. Eu acredito que foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, quando viu aqueles leões, ele falou: não tenho saída. Aqui estou eu,
uma porta fechada nas minhas costas, diversos leões famintos na minha frente. O que me resta é dobrar os meus joelhos e clamar ao meu Senhor, aquele que pode todas as coisas, inclusive amarrar a boca dos leões. Testemunho de Daniel lá dentro da cova, qual foi? Surpreendente a nitidez com que Daniel servia a Deus. Era claro para o rei Dario que ele servia ao Senhor continuamente. Daniel 6:20. Que o Senhor então nos ajude a ter este mesmo estilo de vida e esse mesmo testemunho. Olha, quantos leões estão aí para nos devorar na vida hoje? E agora você olha para trás, portas fechadas, leões na sua frente. Resta o quê? Dobra os seus joelhos e clama ao teu Deus. E o teu Deus que te ouve, te atenderá. Quando ia se aproximando da cova, o rei, no dia seguinte, quando ele foi chegando lá na cova, ele gritou com uma voz forte, aflita, né? Apavorado, né? Quem saber, né? E para sua grata surpresa, ele ouviu a voz de Daniel, que respondeu a ele com uma saudação cordial. Olha que gostoso. Ele olhou e falou: Daniel está vivo. Que maravilha! O Deus de Daniel me ouviu. Ainda dentro da cova dos leões, Daniel responde ao rei dizendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, havia enviado um anjo para guardá-lo dos leões, pois ele havia sido considerado inocente diante do Criador. Está em Daniel 6:20-22. O rei Dario não conseguiu dormir após ter ordenado que prendessem Daniel. Era o decreto, ele tinha que cumprir. Lá na cova dos leões. Ele não quis comer nem beber, nem mesmo ouvir música. É interessante notar como o rei ímpio, um rei que não era servo do Deus Altíssimo, desde Israel, o Deus de Israel, né? Como ele confiou, certo? Ele teve interesse por um autêntico servo de Deus, do Eterno. A semelhança do carinho e respeito que o faraó teve com o próprio José do Egito. Testemunhos de fé que mostram que nós podemos sim ser vitoriosos ali, nos mantendo firmes na fé, na confiança, fiéis ao nosso Deus. Por que isso aconteceu? Portanto, porque tanto José como Daniel serviam de forma excelente aos seus senhores, um ao faraó, outro ao rei Dario, lá na Babilônia, né? Deram o seu melhor, honraram o seu Deus com o seu comportamento, com o seu caráter, com a sua decência, tá? Isso é honrar a Deus. Cada vez que você escorrega, você desonra o seu Criador. Então você tem que andar certinho, né? Honraram a Deus, ao Eterno, com o seu comportamento, de acordo com o mandamento bíblico, Colossenses 3:22. Leia lá. Que o Eterno Senhor produza em nós o mesmo comprometimento que havia em Daniel, que ao ser acusado pelos adversários, nós sejamos considerados inocentes. Não tenha culpas para ser acusado. Ande corretamente, pratique a justiça, pratique o que é certo. E quando eles te acusarem de alguma coisa, será uma acusação falsa, será um falso testemunho. E Deus amarrará a boca do leão. Nosso Criador, ele muitas vezes nos surpreende. Ao ser confrontado pela dificuldade, nós precisamos ter em mente que o nosso Deus é soberano e Senhor de todas as coisas. É Ele quem é o Senhor da nossa vida. Quando os adversários jogam Daniel na cova dos leões, eles esperavam destruir Daniel. Mas o profeta tinha um profundo relacionamento com o Eterno. E o seu Senhor o ajudou, mandou um anjo segurar a boca dos leões. Os inimigos de Daniel queriam destruí-lo, mas acabaram sendo instrumentos para que ele fosse promovido. Quando chegou o rei,
Os inimigos viram que Daniel estava vivo, o que eles falaram? Alimentaram os leões, por isso que eles não comeram Daniel. E o rei atirou eles dentro da cova dos leões e foram devorados. Então hoje é a mesma situação. Quando você confia no Criador e levanta um falso para te derrubar, te massacrar, te destruir, é o próprio Criador quem manda o anjo amarrar a boca desses leões. E depois joga os inimigos diante dos leões, onde eles serão devorados pelo próprio mal que eles causaram. Além disso, é mais importante, após testemunhar o livramento de Daniel, o rei Dario emitiu um decreto, olha só, que honra para o nosso Criador. Um homem que era totalmente descrente e por causa do comportamento e da fidelidade de Daniel, ele passou a confiar. E olha só, ele emitiu um decreto para todos os domínios do império, que são cidades, regiões. Não era só uma cidade não, tá bom? O Deus de Daniel deveria ser reverenciado diante de todo mundo, de todo aquele mundo pagão que não confiavam no Deus de Israel, passaram a reverenciá-lo. Por quê? Por causa do comportamento de Daniel. Olha que honra para Daniel. Que coisa maravilhosa. Nós devemos fazer a mesma coisa hoje. A mesma coisa. E o que nós concluímos de tudo isso? Os inimigos armaram um plano que culminou na condenação do fiel servo do Deus eterno, do Senhor do universo, sendo a inveja, olha só, a inveja, o principal motivo. Eles influenciaram o rei para que proibisse a oração a qualquer divindade por um período de 30 dias. Isso porque Daniel tinha o costume de orar diariamente ao eterno Criador, ok? O interesse deles não era proibir orar aos outros deuses, não era proibir Daniel de orar ao Criador eterno, o Deus de Israel. Contudo, o servo do Senhor não abriu mão de seu compromisso com o Criador e foi honrado com livramento. Ao sermos confrontados pelo mundanismo, pelo pecado, pelo mal, etc., devemos ter a mesma disposição que teve Daniel. Não abra mão da sua intimidade com Deus, com o Eterno, da sua fé. Se você não abrir mão dele, com certeza, ele não abrirá mão de você. Ok? Então, quando você tiver em alguma dificuldade, algum problema, sendo acusado de algo injusto, lembre-se do profeta Daniel. Ele chegou no ponto de ser morto e mesmo assim ele confiou. Lembre-se de Jonas, que foi engolido pelo animal, pelo peixe. Ele chegou a ser engolido, comido. E lá dentro do ventre do peixe, Deus salvou ele, livrou ele, ouviu a oração dele, até lá dentro do ventre do peixe, e Deus salvou ele. Então confie. Pode ser o problema que for, mantenha sua confiança, sua certeza de que ele realmente te dará libertação e honrará a tua fé, mas se mantenha fiel. Não abra mão de Deus, ele não abrirá a mão de você. E aí sim você vai abrir o coração para que ele faça em você morada. O Eterno te abençoe e te guarde. E o Eterno nos dê essa mesma força que tinha o profeta Daniel. Shalom, forte abraço, até o próximo vídeo aí.